Olá, meus amores do sexto, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estudar um pouco sobre porcentagem, né? Qual é o símbolo, o que significa a questão da porcentagem, como se calcula, como se transforma uma fração numa porcentagem, ok? Então, no nosso livro, ele vai trazer inicialmente, aqui ele fala assim, ó, porcentagens. Ele observa seguir o trecho de uma notícia, então ele vai trazer uma notícia pra gente. A notícia é o seguinte: em janeiro de 2016, o desmatamento ficou concentrado no Amazonas, 45%, em Roraima, 25%, em Rondônia, 21%, com menor ocorrência em Mato Grosso, com 5%, Acre, 2% e Pará, também 2%. Então, ele vai falar aqui, você sabia que esse símbolo aqui, ó, está representando no trecho acima, o que ele representa, né? Você vê que tem aqui um tracinho, vamos dizer na linguagem mais simples, tem um tracinho e tem esses dois círculozinhos do lado, né? Essas duas bolinhas do lado. Então, esse símbolo, ele representa algo. Então, fala aqui, ó, esse símbolo, ele significa porcentagem e é uma forma de representar uma fração com denominador igual a 100. Ou seja, esse símbolozinho, ele quer dizer porcentagem e ele está se referindo, ele está representando uma fração em que o denominador é igual a 100. Aí você lembra que o denominador é aquele númerozinho que fica embaixo. Em cima, o numerador, embaixo, o denominador. Então, se essa fração ela tem um denominador igual a 100, ela está se referindo à porcentagem que é representada por este símbolo. Aí ele conclui aqui, ó, assim, 100% quer dizer 100 partes em 100, ou seja, 100 sobre 100, que quer dizer o quê? O todo. 100% é tudo que eu tenho, é o meu todo. Então, quer dizer que 100% é 100 sobre 100, que quer dizer o inteiro, o total, ok? Prosseguindo. Aí aqui ele vai trazer alguns exemplos para poder fixar melhor o que ele acabou de falar lá na primeira parte. Então, exemplo, a fração 50 centésimos, né? 50 sobre 100, denominador igual a 100, pode ser representada na forma de 50%, colocando lá o símbolo de porcentagem. Observe que podemos simplificar a fração. Então, ele pega aqui, ó, 50%, ou 50 sobre 100, ou 50 centésimo, e ele simplifica essa fração. Simplifica até transformar numa fração irredutível, ou seja, que não dá mais para simplificar. Então, aqui ele pegou 50 sobre 100 e simplificou. Ela simplificada fica o quê? 1/2. Por isso que 1/2 ele quer dizer o quê? A metade de algo, metade daquela coisa, daquele valor, daquela quantidade. 1/2 quer dizer a metade, porque 50% não é a metade de 100%? E quando eu pego essa fração aqui, ó, 50 sobre 100, 50 centésimo, e eu simplifico, eu encontro 1/2, né, como uma fração irredutível, simplificada dela. Uma fração equivalente. Outro exemplo, a fração 20 sobre 100, 20 centésimo, pode ser representada na forma de 20%. E quando a gente simplifica ela também, 20 sobre 100 na forma simplificada é igual a 1/5, ok? Então, por que deu 1/5? Porque eu simplifiquei, ó, 20 sobre 100, fui simplificando. Lembra lá das regrinhas de simplificação? Temos que encontrar um número que tanto divide o 20, como divide quem? O 100. Aqui bem rápido para a gente ver, ó. O 20 dá para dividir por 20, não dá? Que é por ele mesmo. E o 100 também dá para simplificar por 20. Aí aqui ele faz, ó, 20 dividido por 20, 1. 100 dividido por 20, 5. Então, ele simplificou logo de uma forma direta. Representando em forma de fração as porcentagens que aparecem na notícia. Então, a notícia que a gente lê na primeira parte, ela dá alguns exemplos de porcentagem. Então, aqui ela está pedindo para a gente transformar em fração essas porcentagens que foram ditas. Então, aqui ele fala, ó, 45%, né? Então, vai ficar 45 sobre 100, que é a mesma coisa que 45 centésimo. 25%, a palavrinha cento lembra 100. Então, fica 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 25 centésimo. 21%, 21 sobre 100, que é a mesma coisa que 21 centésimo.
5% fica 5 por 100, né? Fica 5 sobre 100, que é a mesma coisa que 5 centésimo. E aqui por último 2%, que é a mesma coisa que 2 por 100, né? 2 sobre 100, que é 2 centésimo, ok? Aí aqui ele traz, ó, transformando frações em porcentagem. Então, a gente pode pegar fração, já toda bonitinha lá, já vem com o numerador, com o denominador, e a gente pode pegar essas frações e transformar numa porcentagem. Aí aqui ele traz o exemplo. É possível transformar as frações em porcentagem. Vamos estudar esse processo por meio de exemplos. Aí ele traz aqui o primeiro exemplo. Escreva a fração e a porcentagem que representam. Então, aqui representam a parte pintada da figura. Então, a gente vai escrever a fração que representa a parte pintada. Então, nós temos 4 partes, ó, 1, 2, 3, 4. E dessas 4 partes, temos 1, 2, 3. Temos 3 partes pintadas. Ou seja, a fração fica 3 quartos. Então, a gente vai pegar essa fração 3 quartos e vamos transformar numa porcentagem. Para obtermos a porcentagem, precisamos encontrar a fração equivalente a esta com o denominador igual a 100. Ou seja, eu tenho 3 quartos. Então, vou ter que encontrar uma fração equivalente. Em que de 4, essa fração ela passa para quem? Para 100. Aí você imagina, qual é o número que eu posso multiplicar por 4 que dá igual a 100? Você vê que se você multiplicar 4 vezes o número 25, esse resultado será igual a quanto? A 100. Então, a fração equivalente você vai ter que multiplicar por quê? Por 25. Porque não tem que dar o denominador igual a 100? Essa não é a regrinha? Então, você coloca aqui, ó, 4 vezes 25, 100. Contra o denominador 100. Agora, pega 3 vezes 25, 75. Então, eu encontrei a fração equivalente, ó, 75 sobre 100. Agora, eu vou só transformar esse 75 sobre 100 em porcentagem. 75 sobre 100 ou 75 centésimo é a mesma coisa que o quê? Que 75%. Ou seja, 3 quartos equivale a 75%. Ok? Transformei a fração numa porcentagem. Para transformar uma fração em porcentagem, devemos encontrar uma fração equivalente com o denominador igual a 100. Ou seja, pegou uma fração, exemplo, 1/2, ok? 1 sobre 2. Aí o denominador é 2, mas só que ele tem que encontrar uma fração equivalente em que o denominador seja quem? 100. Aí você pensa, qual é o número que eu multiplico por 2 que é igual a 100? 50. Então, você vai multiplicar 2, tanto o numerador como o denominador, por 50, para encontrar a nova fração equivalente e depois essa nova fração equivalente é só transformar para porcentagem, ok? Vamos lá. Agora, a gente é o contrário, ó. Transformando porcentagem em fração irredutível. Bem tranquila, gente, também, ó. Vamos ver aqui um exemplo. 40%, 40%. Então, vai ficar 40 por 100, ou seja, 40 sobre 100. Primeiro passo, eu peguei a porcentagem e transformei ela numa fração, ficou 40%. Só que agora, se der para simplificar essa fração, a gente vai simplificar. 40 por 100, dá para simplificar? Sim. Vamos simplificar aqui por 2, ó. 40 por 2 dá 20. 100 dividido por 2, 50. Agora eu tenho 20 sobre 50. Ainda dá para simplificar? Sim. Por quem? Por 2. 20 dá para dividir por 2 e 50 também dá para dividir por 2. Então, 20 dividido por 2, 10. 50 dividido por 2, 25. Agora eu tenho, ó, 10 sobre 25. Ainda dá para simplificar essa fração? Sim. Por quem? Por 5. 10 dá para dividir por 5 e 25 também dá para dividir por 5. Vamos lá. 10 dividido por 5, 2. E 25 dividido por 5, 5. Dá para simplificar 2/5? Não dá. Chegou na forma irredutível, ou seja, não tem mais como simplificar. Então, a gente conclui que, logo, 40% corresponde à fração irredutível 2/5. Ou seja, peguei essa porcentagem e transformei ela numa fração. Que fração é essa? 2/5. Ok? Aí aqui ele traz só mais 2 exemplos, que é a mesma coisa, a mesma ideia de resolução.
32% fica 32 sobre 100 e você vai simplificando a fração até não dar mais para simplificar. Até ela ficar numa forma irredutível. Então, 32% ele equivale o quê? A 8/25 da fração. 8% ele equivale a quem? Corresponde o quê? A 2/25 dessa fração, né? Que é a parte irredutível. Quando eu simplifico até não dar mais. Então, é basicamente isso. Aí aqui ele conclui, ó, para transformar uma porcentagem em fração, devemos representá-la em forma fracionária de denominador 100 e, se possível, simplificá-la até encontrar sua forma irredutível. Ou seja, tem aqui, né, o 32%. Então, a primeira coisa que faz é botar 32 sobre 100. 32 por 100, né? 32 centésimos. Primeira parte é isso. Montou essa primeira parte com o denominadorzinho lá 100, você vai simplificando até não dar mais. Tia, mas não dá para simplificar. Se não dá para simplificar, fica ali daquela forma. Mas se der para simplificar, você simplifica até não dar mais. Ficar irredutível, ok? Vamos lá. Gráfico de setores. Os resultados de uma pesquisa podem ser apresentados na forma de texto, tabelas ou gráficos. Entre os tipos de gráfico, existe o gráfico de setores, que é esse gráficozinho aqui redondinho, que é como se fosse pedacinhos de pizza, né? Ele é utilizado geralmente quando se quer representar porcentagens, ou seja, ele todo representa quanto? 100%. Só que vai ter as partes que vai ter a sua respectiva porcentagem. Aqui ele traz exemplo, ó. Essa parte toda aqui equivale a quanto? 80%. Essa menorzinha aqui, ó, que parece um pedacinho de pizza, 20%. Aqui, ó, já está metade. Ou seja, se o todo vale 100%, a metade é o quê? 50, 50. E aqui o terceiro, ele parte o todo, ó, em 60% e outra parte em 40%. Só para exemplificar em relação à representação de porcentagem dentro dos gráficos de setores. E por último, o nosso livro, esse capítulo, traz a questão do cálculo de porcentagem, que é bem interessante. Então, ele fala assim, ó, existem várias maneiras de calcular uma porcentagem e chegar ao mesmo resultado. Existem várias maneiras de você resolver e calcular a questão da porcentagem. Existem várias formas. Mas aqui ele está apresentando o quê? Duas formas de fazer, tá? Então, exemplo, a primeira, para calcular 49% de R$500, ou de 500, perdão, 49% de 500, podemos fazer da seguinte forma. Então, se eu quero saber 49% de 500, primeiro ele pegou esse 49% e transformou numa fração, 49 sobre 100, né? 49%, então fica 49 sobre 100. Você se lembra que esse de na matemática, ele representa o quê? Multiplicação. Então, 49% de 500 é a mesma coisa que 49% vezes 500. Então, aqui, 49% transformei numa fração. Esse de se transforma nesse pontinho aqui que representa a multiplicação. E é de quem? 500. Agora, a gente já sabe multiplicar isso daqui, ó. Numerador com numerador. E aqui o denominador, como aqui o 500 vai ter aquele 1 imaginário, como ele não tem, eu só repito aqui o denominador. Aí eu faço 49 sobre 100 vezes 500. Aí como é que ele não tinha, ele colocou esse 1, tá? Que a gente chama de 1 imaginário. Então aqui ele colocou esse 1, ficou 49 sobre 100, 500 sobre 1, porque aqui não tinha e ele pode colocar. Nesse caso, gente, ele usou aquela propriedade de você cancelar, do cancelamento. Ele cancelou esses dois zeros aqui, ó, com esses dois zeros aqui do 100. Aí ficou 49 vezes 5, porque ele cancelou esses dois zeros com 100. Aí ficou 49 sobre 1 e 5 sobre 1. Só que 1 vezes 1 vai dar o quê? 1, não precisa colocar. Então, só ficou o quê? 49 vezes 5. 49 vezes 5 dá 245. Ou seja, 49% de 500 é 245. E a outra forma que ele traz, ó, que ele fala assim, ou podemos usar outra estratégia. Aí ele falou o quê? 49% de 500. Aí ele pensou assim, 50% de 500 é igual a quanto? A 1 meio vezes
500 sobre 1. Como quer dizer isso? Ele cancelou, gente, ó. Ele simplificou. Se lembra lá do começo? Bem aqui, ó. Bem aqui. Que 50% ele equivale a quanto em fração? 1/2. Então, aqui ele substituiu, ó. 50% equivale a 1/2. Vezes quem? 500 sobre 1. Aí ele pegou o quê? Multiplicou, ó. 1 vezes 500, 500. 2 vezes 1, 2. 500 dividido por 2, então ele cancelou logo aqui esses dois 1, ó. 500 dividido por 2, 250. Só que ele descobriu o quê? 50%. Ele quer saber o quê? 49%. Como 50% equivale a 250 e 50%, né, vai 49 menos 50%, a diferença é de 1%. E como 1% de 500 é 5, então ele vai fazer 250 menos 5, que vai ser igual a 245. Essa segunda forma, ela é um pouco mais, digamos assim, mais trabalhada, digamos assim. Aqui, a primeira forma ela é mais direta. Quero 49%, 49% de 500, transformei aqui a fração, multipliquei e usei a questão de cancelar, aquilo que eu posso cancelar, que eu posso simplificar, para ser mais direta, encontrei o valor. Aqui não, é como se ele fosse pensar assim, eu quero 49, então eu vou descobrir 50%, que é tanto, e para mim chegar em 49 é só tirar 1% desses 50. Aí eu tenho que calcular quanto é 1% de 500, que no caso é 5, e vou subtrair de 50%, que é 250, né? De 500. Aí pega 250 menos 5, 245. Só que a primeira fórmula ela já foi direta, já deu o resultado, 245. Então assim, à medida que a gente for trabalhando a questão da porcentagem nas atividades, a gente vai ver como é bacana trabalhar a porcentagem, como é interessante transformar as frações, saber quanto por cento equivale daquele valor de determinada quantia, tá? Então a gente finaliza a nossa explicação desse capítulo aqui, tá? É basicamente isso que o capítulo aborda, que ele traz para a gente aprender. Eu espero que vocês possam ter entendido e se não tiver alguma dúvida, sinaliza no grupo que a gente vai estar lá para tentar esclarecer o máximo possível, tá? Beijo e até o próximo vídeo.